Olá pessoal, meu nome é Carlos Júnior, vou apresentar para vocês aí mais uma videoaula sobre ASP.NET. Nessa videoaula eu vou apresentar os controles de navegação do ASP.NET, tá? Esses controles eles foram criados no ASP.NET 2.0, onde foram novidades. Hoje, na versão 3.5, ele é bastante utilizado ainda, pois eles nos ajudam, né? Auxilia os usuários na navegação do site. Eu vou apresentar três controles de navegação para vocês. O Sitemap Path, o menu e o Tree-View. São três controles importantíssimos para fazer a navegação do site e fáceis, né, de implementar no nosso sistema ou no nosso site. Bom, eu vou abrir aqui o Visual Studio para que a gente possa criar nossa aplicação. File, New, Website. Vamos aguardar aí a aplicação abrir. ASP.NET Website, Location File System, Language Visual C#, e vamos colocar aqui, ó, Web Navigation, ok? E aqui nós vamos criar o .NET Framework 3.5, que é o framework que a gente vai trabalhar, ok? Vamos aguardar a abertura da aplicação. O primeiro controle que eu vou apresentar para vocês é o Sitemap Path, tá? O controle Sitemap Path, ele permite exibir um mapa de navegação para o usuário, numa estrutura hierárquica a partir da página raiz da aplicação, tá? Para demonstrar essa funcionalidade, né, todas as funcionalidades do controle, eu vou criar uma suposta loja virtual, tá? Eu vou criar aqui a estrutura como se fosse uma estrutura de loja virtual, de comércio eletrônico, para poder mostrar o Sitemap Path, o menu e a Tree-View. Bom, vamos começar pelo Sitemap Path. Vou criar aqui a estrutura para que a gente possa entender melhor, tá? Vou criar aqui uma pasta, vou clicar com o botão direito no meu projeto, New Folder, vou criar aqui, ó, Informática, ok? Vou criar dentro de Informática, com o botão direito, New Folder, eu vou criar Impressoras. Dentro de Informática ainda, eu vou criar mais uma pasta. Vou colocar Monitores. E vou criar mais uma, dentro de Monitores, né? Eu vou criar Monitores convencionais. E ainda dentro de monitores eu vou criar mais uma que vai ser LCD. Convencionais, ok. Bom, dentro de informática eu vou criar uma pasta, um webform, tá? Add new item, botão direito em informática, add new item. Vou criar aqui um webform chamado informatica.aspx. Webform, e vou criar aqui, ó, informatica.aspx. Ok. Vou fechar aqui a tela. Vou criar, dentro de impressoras, eu vou criar um impressoras.aspx. Impressoras.aspx. A mesma coisa para monitores, tá? Dentro de convencionais, eu vou criar um convencionais. E dentro de, vou fechar, e dentro de LCD, eu vou criar um lcd.aspx. lcd.aspx. Ok? Bom, essa vai ser a nossa estrutura. E nós temos o default aqui, que é o normal, tá? Essa é a nossa estrutura. Bom, a funcionalidade do controle Sitemap Path, ela está baseada num arquivo XML, que é chamado de web.sitemap, que a gente pode facilmente, né, criar pelo menu aqui, ó, tá? Pelas funcionalidades do ASP.NET. O que nós vamos criar? Botão direito, Add New Item. Viram onde que eu coloquei? Aqui, ó, botão direito no nosso projeto. Add New Item.
nós temos aqui, ó, sitemap, tá vendo? Web sitemap. Adicionar. E ele tem a estrutura aqui, ó, ele já vem montado uma estrutura simples, tá? Básica do sitemap. E nós vamos utilizá-la para criar a nossa estrutura, tá? Trata-se de um arquivo XML padrão, tá? O nó raiz ele é denominado como sitemap, tá vendo? E a estrutura do site deve ser representada por nós no sitemap, tá? Nesse sitemap node aqui, ó, tá? E essas páginas, né, dentro do sitemap node, elas devem estar organizadas de forma que vai representar a estrutura hierárquica do site, tá? O atributo URL define o endereço da página. O título define o nome que vai ser exibido no controle. E a descrição tooltip, né, que nesse caso, que também vai ser exibida no controle. Importante ressaltar que o arquivo deve ser montado de forma hierárquica, tá? A gente tem que montar ele de forma hierárquica. Ou seja, uma página deve ser adicionada dentro do nó, tá? No sitemap node da página hierárquica superior nesse caso, tá? Como eu criei aqui justamente para poder mostrar isso para vocês, eu vou mostrar como que a gente coloca uma página hierarquicamente, tá? Bom, para a nossa aplicação, eu vou montar aqui um arquivo XML, tá? De acordo com o que a gente precisa. Bom, no primeiro aqui, ó, sitemap node URL, né, que nós temos, eu vou criar a página default, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, o URL vai ser a default.aspx. O título vai ser página principal. Bom, na descrição a gente pode colocar página principal do site, ok? Você pode colocar a descrição que você desejar. Na página abaixo da página principal, você concorda comigo que todas estão abaixo da página principal? Todas as páginas estão abaixo de um pai. Então, quem é o pai? É a nossa página principal. Ok? Bom, vamos criar aqui uma outra URL que vai ser til, tá? Vamos colocar aqui. Por que o til? O til significa que eu vou lá na raiz buscar essa pasta, tá? O .NET, ele entende que quando eu coloco o til, é lá na raiz do site. Então, não precisa ficar pontinho, barra, pontinho, não precisa, tá? É só colocar o til e ele vai entender isso. Então, vamos colocar aqui informática, informática.aspx. E o título nós vamos colocar Departamento de Informática. Descrição, a gente pode colocar produtos de informática, por exemplo, produtos de informática. Bom, na outra logo abaixo, nós vamos colocar aqui dentro do departamento de informática, nós temos impressoras, né? Então, dentro de informática, tá vendo que eu estou fazendo o fechamento aqui, ó, em informática? Eu não posso fazer o fechamento em informática. Eu preciso deixar ele aberto para falar que dentro de informática eu tenho ainda mais itens, né? Então, eu tenho aqui dentro de informática. Quem que eu tenho dentro de informática? Eu tenho as impressoras, não é isso? Vamos lá. Informática barra impressoras barra impressoras.aspx. Correto? Olha aqui a nossa hierarquia. Informática, impressoras, impressora aspx. O que eu vou fazer agora? Monitores, não é isso? Então vamos lá. Vamos colocar aqui o título, né? Departamento, não, vamos colocar aqui impressoras. Ok? E vamos colocar aqui na descrição impressoras diversas. Tá? Então fecho aqui, tá vendo? Olha, eu fecho a impressoras, porque eu não tenho filho de impressoras, tá? Mas eu tenho filho de informática, por isso que eu não fechei informática, que ele vai continuar. Então, dentro de informática ainda,
Eu copiei e colei a linha e eu tenho agora o que? Monitores, tá? E eu tenho monitores.aspx, eu tenho aqui monitores, certo? E dentro de monitores, eu estou colocando aqui os convencionais de uma vez, monitores convencionais, e vamos colocar aqui, ó, convencionais.aspx. E eu vou colocar aqui no título, monitores convencionais, e vamos colocar na descrição, monitores convencionais, ok? Monitores convencionais, que não tem muita descrição. Bom, dentro ainda de informática, eu vou colocar agora os monitores LCD. Então, eu tenho aqui monitores convencionais, vou mudar aqui agora para LCD. LCD, monitores LCD. Na descrição, monitores LCD. Ok? Bom, depois de monitores LCD, acabou, né, a nossa hierarquia. Então, quem que eu fecho? Eu vou fechar o meu site Node aqui, ó, tá? Opa! Por que eu vou fechar ele aqui? Porque dentro da hierarquia, se vocês verem aqui, ó, abri um default, fechei o default. Abri informática, fechei informática. Por quê? Dentro de informática eu tenho esses 3 itens, tá? Então, dentro da minha página principal, eu tenho estes itens. Dentro da minha parte de informática, eu tenho esses itens. Vejam que é uma hierarquia, tá? Então, não se esqueçam de tirar aqui, ó, o fechamento da informática, porque ele só fecha aqui. E dentro de cada item, filho tem que ser fechado, tá? Porque ele não tem mais filhos. Caso eles fossem ter mais filhos, a gente arranca aqui, coloca os filhos e fecha, tá? Que aí aqui dentro teria filhos de monitores convencionais, por exemplo, tá? Então, nossa hierarquia está... Nossa hierarquia está ok. Vou salvar o arquivo. E o que a gente precisa fazer agora? Só uma questão. Como eu disse, se vocês observarem que impressoras está dentro aqui da informática, né? Está dentro do nó de departamento de informática. Se a gente não criar o arquivo dessa forma, da página do departamento de informática, a gente poderemos navegar apenas para a página inicial. Então, não vai ter jeito. A gente precisa criar assim para que funcione, tá? Então, vamos rodar a aplicação aqui, ó, só para vocês verem. Não acontece nada. Eu não tenho nada na tela enquanto eu não coloco o objeto, o controle do site, do website, tá? Então, somente o XML ele não vai mostrar nada para a gente, não. Então, o que a gente precisa fazer agora é criar o sitemap path. Então, nós vamos vir aqui, ó, na nossa tela principal, na nossa página principal. Vou vir aqui no modo design. Vocês vão ver que legal, tá? Porque eu não preciso configurar propriedade nenhuma no sitemap path, no controle. Vamos aqui na aba Navigation, é onde fica todos os controles de navegação. E eu vou arrastar aqui um sitemap path, tá vendo? Arrastei. Eu não preciso fazer nada. Ele já entende que tem um arquivo lá, o website map, tá? E ele vai trabalhar com esse arquivo. Vocês viram que eu só arrastei? Eu não preciso configurar propriedade nenhuma nesse controle para que ele possa reconhecer. Então vamos rodar a aplicação aqui, ó. Olha lá que bacana. Página principal, tá vendo? Bom, com isso a gente precisa navegar dentro do site. Se eu colocasse aqui, por exemplo, informática, né? E vamos colocar aqui que está dentro da pasta informática. Estou alterando aqui na mão só para a gente ver, tá? Informática.aspx. Isso? Sim, é porque eu não coloquei o controle lá, né? Eu tenho que colocar o controle lá também, dentro das páginas. Quer ver? Ó? Vou arrastar aqui o controle. Vamos aqui, por exemplo, na página de informática, tá? Vou arrastar um aqui na mão só para vocês verem. Navigation, Sitemap Path, tá? Olha que bacana, ele já até mostra aqui em modo design. Então, se eu vier aqui, ó,
informática, olha lá, ele já mostra a página principal do departamento de informática. Ele já mapeia todo o nosso site de acordo com o que a gente precisa. É muito legal isso, quer ver? Ó? Vou colocar aqui mais um. Estou colocando todas as páginas convencionais. É só pegar o sitemap path e arrastar ele para a página que você quer. Eu estou arrastando aqui pelo HTML. Vocês podem fazer tanto pelo HTML quanto pelo design, tá? Informática já tem. Pronto, já tem todas, né? Bom, de que adianta a gente ter o sitemap path e ter que ficar navegando nas páginas na mão ou algo assim? Uma outra coisa que é legal, você consegue clicar aqui, tá? Aí você vai para o departamento de informática ou para a página principal, você consegue navegar pelo sitemap. Só que o mais legal disso tudo agora é a gente criar o menu, ligar o menu ao nosso sitemap path. Antes disso, vou aqui na Default ASPX. A gente tem aqui ó, na Smart Tag, chamada de Smart Tag, Auto Format. É onde a gente pode colocar algumas cores, né, modificar algumas coisas do sitemap. E ele vai modificar todo o design para a gente. Tá vendo que ele já está diferente? Porque ele tem um outro papel, né? Ele está com um outro design, está com outro estilo diferente. Olha lá, ó, já está com um estilo diferente, tá vendo? Bom, o mais legal disso tudo é a gente ligar o menu, né, o controle de menu, ao nosso sitemap path. Por quê? A gente vai navegando pelo menu e o sitemap path já vai mostrando em que página que a gente está. Isso que é o mais legal. Bom, vou mostrar para vocês como é que a gente liga o controle menu, né, ao sitemap. Só que antes eu preciso mostrar para vocês o controle menu, antes de fazer essa ligação, para que vocês entendam como ele funciona, tá? Bom, vamos lá. O que é o controle menu? O controle menu ele permite adicionar as funcionalidades de um menu em uma aplicação web. O uso desse controle é muito simples. Depois de adicionar no Webform, a gente só precisa abrir aí o editor, editar os itens, né, colocar os itens no menu através da Smart Tag ou pela janela de propriedades, né, onde é possível a gente gerenciar o conteúdo dele. Então eu vou aqui, ó, Toolbox. Vou fixar aqui a Toolbox só para não ter que ficar abrindo toda hora, tá? Vou vir aqui, ó, Navigation e vou arrastar aqui um menu, controle de menu. Olha que bacana. Logo que eu arrasto ele já abre aqui as telinhas do Smart Tag e é onde eu vou aqui, ó, editar menu itens, tá? Ele possui essa pequena ferramenta, tá? Que tem as funcionalidades, que tem várias funcionalidades, né? Bom, dentre elas, esse aqui eu adiciono um root, tá? Eu adiciono um novo item no mesmo nível da seleção atual. Então, eu tenho que selecionar aqui. Esse outro item aqui, eu adiciono um novo item a um nível acima da seleção atual, tá? Então, tem que prestar atenção nesses botõezinhos. Eu removo o item, tá? Eu posso mover o item para cima, mover o item para baixo, descer o item horizontalmente ou subir o item horizontalmente, tá? Jogar esses itens. Bom, cada item ele possui diversas propriedades configuráveis, tá? As mais significantes, né, vamos falar assim, é text, que indica o texto que vai ser exibido no item, e a navigate URL, onde o URL é o destino, né, caso o usuário clique no item. Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, o que a gente precisa é apenas adicionar os itens, né, de menu pela Smart Tag, né, para esse controle aqui, configurar as propriedades, pronto, só isso que a gente precisa, mais nada, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos adicionar aqui, ó, texto. Vamos colocar aqui, ó, eletrônicos. Se eu colocar um filho aqui, ó, clico aqui e coloco um filho de eletrônicos. Aí eu coloco assim, ó, sei lá, informática. Tá aí, não quero aqui que seja. Aí você coloca ele, arreda ele horizontalmente, tá vendo? E coloca os filhos, tá vendo que bacana? Então, se você vier aqui, ó, ele já te mostra. Então, eu posso também dar um auto format nele, colocar um professional aqui, posso modificar a orientação dele, tá? Pelas propriedades. Eu tenho aqui a orientação. Eu vou colocar a orientação dele como horizontal, tá vendo? E ele já mostra para mim. Então, vou executar aqui só para vocês verem. Olha que bacana. Eu passo o mouse e ele já me mostra. Agora é o seguinte, o que é legal? Eu montar esse menu ao arquivo Web Sitemap, que eu já tenho.
que vai ser o mais bacana, entendeu? Então, se a gente tem já um Web Sitemap na nossa aplicação, a gente vê que o sitemap passa a utilizar automaticamente, né? Sem qualquer configuração ou alteração. O controle de menu, ele também pode fazer o uso desse arquivo, tá? Só que tem uma diferença que a gente tem que ligar ele manualmente, tá? E é muito simples fazer essa ligação. Então, eu vou adicionar aqui o sitemap data source, tá? Vou vir aqui, ó, data. Opa, deixa eu procurar aqui. Sitemap data source. Vou adicionar o sitemap data source, tá? Que está na guia data. Bom, no menu a gente vai alterar o data source ID. Então nós vamos lá nas propriedades, olha aqui, ó. Não, desculpa, no menu, tá? No menu aqui, ó. Data source ID, bom, aqui não tem, nós vamos ter aqui na propriedade. Vamos lá na propriedade, Data Source ID. Olha aqui, já apareceu o sitemap Data Source 1, tá vendo? Bacana? Então, eu liguei meu sitemap Data Source ao meu menu. Tá? Pronto, só isso. Não precisei fazer mais alguma coisa? Não. Só liguei, só arrastei um sitemap Data Source que já reconhece automaticamente o website map, né? Aquele arquivo que a gente tem. E eu ligo o meu menu ao Data Source que eu tenho. Olha aqui. Sitemap Data Source 1, eu já ligo ele aqui. Simples demais. Então, vamos executar aqui a aplicação. Vou colocar aqui o menu, olha aqui que bacana. Monitores LCD, olha lá que legal. Ele já traz aqui para mim. Então, impressoras, olha lá que legal. Ele já traz para mim, tá vendo? Monitores convencionais, já traz os monitores convencionais. Gente, isso é bacana demais. E é muito fácil administrar um menu por aqui, entendeu? Você pode simplesmente alterar aqui o arquivo Web Sitemap e ele já traz todo o menu para você. Então, se altera apenas em um lugar, já está alterando para o sitemap path e para o menu. Bacana demais isso, muito legal. Então, utilizem isso que é fantástico. Bom, e o terceiro controle que eu vou mostrar para vocês é o TreeView, tá? Ele trata-se de um controle, tá? Poderoso, vamos dizer assim, que nos permite exibir estruturas navegáveis e alinhadas. Sua configuração também é simples, tá? Ao mesmo tempo em que a gente pode prover uma grande quantidade de propriedades, né, e alguns eventos que tornam o controle altamente poderoso e flexível. E ele também tem um editor muito simples, tá? Tão simples quanto do menu. Olha que bacana. Ele já aparece aqui, né? Eu posso mostrar as linhas ou não mostrar as linhas. Vamos começar por aqui. E outra coisa, Edit Nodes aqui pela Smart Tag. Se caso não aparecer, clica aqui, ó. Clica na Smart Tag, Edit Nodes. É a mesma coisa do menu, olha lá. Eu vou criando aqui, ó. Filhos, tá vendo? Muito bacana isso, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai adicionar ele também, tá? Você pode vir aqui, uma outra coisa, Auto Format. Olha que bacana, você tem um monte de formatos legais, olha aqui. Tá vendo? Você vai adicionando, além de você poder criar os seus próprios formatos, tá? Você tem aqui vários. Olha aqui que bacana. XP, tá vendo? My, File, Evento, Contatos. Você pode colocar aqui uma lista de contatos. É muito bacana. E também pode mostrar linhas aqui, ó, que aí mostra as linhas. Mas outra coisa, você pode editar essas imagens também, você pode criar o seu próprio CSS para isso aqui. Bom, isso aí fica a gosto de vocês, tá? Então, Showlines que eu mostrei é justamente isso, tá? Exibe as linhas entre os nós, tá? Bom, e como é que a gente faz para ligar o nosso TreeView ao nosso Web Sitemap? A mesma coisa, gente, o processo é o mesmo, tá? Então, a gente tem aqui o Sitemap Data Source. Nós temos aqui Choose Data Source na Smart Tag. Para quem que nós vamos colocar? Olha que bacana, que legal, muito simples de fazer. Criamos aqui o nosso Navigation. Olha aqui, clico aqui, ele já vai para a minha navegação. Clica aqui, ele já vai para a navegação. Clica aqui, ele já vai para a navegação. Muito legal, né? Aí, ó, posso fechar, posso abrir. Tá vendo? Ele já mapeia que tem a página principal. Muito bacana, muito legal e muito fácil de alterar as propriedades desses controles. Uma coisa que eu não mostrei para vocês, que às vezes você pergunta, cadê aquela description, né? Vamos voltar aqui, ó, que no nosso arquivo eu coloquei aqui a description. Opa,
Foi aqui no nosso website. Description, tá vendo? A description ela aparece como um tooltip lá no controle, tá? Description aqui, ó. Vou voltar aqui, olha que bacana. Só colocar o mouse, ele mostra. Põe o mouse aqui e ele mostra, tá vendo? Departamento de informática e tudo mais. Bom, agora nós temos o seguinte. Muita gente pergunta como que a gente trabalha com marcação, né? Com checkbox aqui na nossa TreeView. É fácil também, tá? Não é complicado fazer isso não. O que nós vamos fazer? Nós vamos transformar cada node, tá, em caixa de verificação. De forma que a gente pode selecionar, né, mais de um nó simultaneamente. E os valores possíveis para essas propriedades são root, parent, leaf e all. Tá? Então, na propriedade root, apenas os nós da raiz serão exibidos como caixa de verificação. Então, nós vamos vir aqui ó, nas propriedades, vou marcar aqui as propriedades, e olha aqui ó, o que eu estou falando é sobre show checkbox, tá vendo? Eu tenho root, parent, leaf e all. Root, apenas nos nós raiz serão apresentados os checkbox, olha lá, somente na página principal. No parent, somente nos pais, tá, que serão exibidos, olha lá que bacana. E o leaf, ele mostra apenas os filhos, tá? Que vão ter as caixas de verificação. E aqui eu tenho para todos, nesse caso, né? Então, vou marcar aqui. Vou mostrar para vocês como que a gente faz uma seleção, tá? Como que a gente verifica programaticamente quais os nós estão marcados. É muito simples, tá? Tudo que a gente tem que fazer é percorrer a lista dos nós, né? Do controle, usando o for. Beleza? Bom, vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz isso na nossa aplicação. Vou criar aqui um list box, tá? Vou colocar aqui um list box só para a gente ver. Standard. Deixa eu achar aqui o list box. Vou arrastar aqui para baixo o list box, tá vendo? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui para cada evento, né, do nosso TreeView, né? Aliás, vou fazer melhor. Vou colocar aqui um botão, ok? Vou clicar duas vezes no botão para gerar o evento, tá? Vou criar aqui, ó, for each, ok? For each TreeView 1. Checked nodes, tá? Que são os nodes que estão checados. Quem que eu vou colocar aqui, ó? TreeNode, tá? Para quem não assistiu às aulas do C#, eu ensino como é que a gente faz o for each, tá? Então, eu tenho um for each para cada checked node, que é um TreeNode collection. Então, para cada node, né? Então, eu tenho aqui, ó, TreeNode. Para cada node dentro da TreeView que estiver checado, eu vou adicionar na minha listbox. Então, eu tenho listbox.items.add. Vou adicionar aqui, ó, node.text. É isso que eu vou fazer, tá? Então, eu vou executar a aplicação para vocês. Para a gente ver como funciona. Olha aqui, ó. Vou marcar impressoras e monitores. Vou clicar no botão. Olha aqui. Impressoras e monitores. Agora, eu vou marcar esse e esse. Ele mostra tudo aqui para mim, tá vendo? Tudo que está sendo marcado. Então, eu vou marcar todos. Ele mostra todos aqui para mim, tá? Então, vou até fazer um clear dele aqui a cada clique do botão. Listbox 1.items.clear, tá? Então, eu vou limpar para que não fique acumulando, né? Então, aqui, ó, impressoras e monitores. Ó, impressoras e monitores. Vou colocar aqui os três agora. Os três. Agora eu só quero colocar monitores LCD. Monitores LCD. Então eu quero colocar só página principal e monitores. Página principal e monitores. Muito legal isso, não é? Simples de ser colocado na nossa aplicação. Nos auxilia muito nas navegações do site. Então utilizem, gente. Utilizem o Sitemap Path. Utilizem o menu. Utilizem a TreeView, para que auxilie vocês e os seus usuários na navegação do seu site. Navegabilidade é muito importante no nosso site ou no nosso sistema. Espero que todos tenham gostado dessa videoaula.
qualquer crítica, sugestão, opiniões, dúvidas, manda que eu estou aí para ajudar todos vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.